Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo de Deus, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui meditando e compartilhando a poderosa palavra de Deus. Quero meditar hoje com vocês, meus irmãos, a partir de Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. O tema da nossa reflexão de hoje é o poder de Jesus. O poder de Jesus. Jesus, ele foi um homem poderoso na terra. Oh, glória a Deus. Jesus, ele foi tão poderoso que ele é famoso até hoje. Jesus, este homem que esteve na terra há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, e ele simplesmente, meu irmão, ele dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, porque este homem era um homem poderoso. E qual que era então a fonte de poder de Jesus? Porque nós sabemos que ele, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão das suas prerrogativas, dos seus atributos divinos. Ele renunciou à sua glória e se fez homem. E na condição humana, ele recebeu o Espírito Santo. Na condição humana, ele foi capacitado pelo Espírito Santo e ele fez a diferença. Ele se tornou o Salvador da humanidade no poder do Espírito Santo. E, meu irmão, a Bíblia diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. A Bíblia diz: porque agora nós somos filhos por meio de Jesus nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho sobre nós. Então nós precisamos, em nome de Jesus, meu irmão, desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, para que também nós venhamos ser homens e mulheres poderosos nessa terra, fazendo as mesmíssimas coisas que Jesus fez. Não, meu irmão, mas como homens de Deus, mulheres de Deus, o corpo de Cristo na terra, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos tocar vidas. Nós podemos abençoar vidas, nós podemos conduzir pessoas à salvação, à vida eterna. Nós podemos desfazer as obras do diabo. Nós podemos, meus irmãos, sim, iluminar os ambientes. Nós podemos ser pacificadores, promover a paz, promover o amor, promover a humildade. Nós podemos agora, no poder do Espírito Santo, fazer as obras que Jesus fez. E como corpo de Cristo, nós vamos fazer obras maiores, porque foi isso que Jesus prometeu. Como igreja, como corpo de Cristo em toda a terra, nós estamos fazendo mais do que o que Jesus fez, porque ele estava ali naquele período, limitado naquele corpo, naquele espaço geográfico, mas através da obra do Espírito Santo, a obra de Jesus tem se multiplicado e tem alcançado os confins da terra e tem, meu irmão, alcançado milhões e milhões de vidas para o reino de Deus, para a glória de Deus. Mas olha o que diz aqui em Lucas capítulo 4, no versículo 14. Então Jesus, depois de ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus, ele teve que passar pelaquela tentação, teve que passar pelo deserto, e ele então, no poder do Espírito Santo, ele voltou para Galileia
e a sua fama correu por toda aquela região. Olha que bênção, meu irmão. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus estava ali fazendo a diferença. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus estava ali fazendo a diferença. Meu irmão, declara em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu vou fazer a diferença para a glória de Deus. E ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. É claro, meus irmãos, que essa palavra todos aqui está dando um significado da importância da obra que Jesus estava fazendo, do seu ensino. Mas isso não significa que literalmente todos estavam ali apoiando Jesus, porque nós sabemos que Jesus tinha ali os opositores, seus perseguidores, e em todas as gerações teve também as pessoas incrédulas. Na época de Jesus também não era diferente. Mais na frente aqui nós vemos que Jesus ele foi rejeitado na sua terra natal lá de Nazaré. Então, esse todos aqui significa a importância do que Jesus estava fazendo. E diz mais no versículo 18, Jesus lendo o livro do profeta Isaías, ele lê a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então o profeta Isaías havia profetizado: vai vir um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito do Altíssimo, ungido pelo Espírito do Altíssimo, e ele vai evangelizar os pobres, ele vai proclamar a libertação aos cativos, ele vai restaurar a vista aos cegos, ele vai colocar em liberdade os oprimidos, ele vai proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus está dizendo: sou eu, este ungido de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos nós vemos também essa referência, capítulo 10, versículo 38 de Atos. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E Jesus disse, meu irmão, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, toma posse do poder do Espírito Santo e vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.